Tudo bem, povo de Deus abençoado? Mais um unboxing para nós essa semana. E eu gostaria de começar essa lição de hoje fazendo a seguinte pergunta. Você sabia que ao redor de Jerusalém existem 12 portas? Cada uma delas com um nome diferente e com um significado diferente? Pois é, hoje nós temos. Não vamos entrar em detalhes sobre elas, porque hoje a nossa lição é sobre mais uma cura que Jesus realizou, mais um paralítico no tanque de Betesda. Então fica com a gente, depois da vinheta a gente começa. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai estar com a gente hoje acompanhando essa lição. Mais uma lição do unboxing. Você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 1 ao versículo 18, nos traz a história do paralítico que foi curado no tanque de Betesda. Vamos começar a nossa leitura? Ela é bem rápida, diz assim, que passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Gente, essa lição do paralítico curado no tanque de Betesda é aquela lição que a gente já aprende desde as primeiras classes de escola bíblica dominical. Desde quando a gente é criancinha, a gente começa a ter contato já com essa história da cura desse paralítico. Mas o nosso texto nos traz a seguinte situação. Jesus desceu para Jerusalém para uma das festas que havia na cidade. Então, o texto de João não nos diz exatamente se era Páscoa, se era a festa dos tabernáculos, se era a festa de Pentecostes, nada disso. O texto não nos deixa claro. Mas era uma festa que estava acontecendo e com certeza muito importante para que Jesus descesse até Jerusalém. E o texto também nos diz que existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda. Ora, a porta das ovelhas era uma das 12 portas de entrada da cidade de Jerusalém, né? Muito simbólico, 12 entradas na cidade e cada uma com um nome diferente. Tinha a porta das ovelhas, tinha a porta das águas, tinha a porta dos peixes, tinha a porta do leão, enfim, tantas outras portas com tantos nomes, cada uma com seu significado.
Mas essa porta das ovelhas, ela era basicamente caminho também para se chegar ao templo de Jerusalém. E diz o nosso texto que Jesus, passando por aquela porta e chegando ali próximo do tanque chamado Betesda, que em hebraico significa como se fosse tanque de cura, né? Casa da graça. Casa da graça fica mais próximo do que realmente significado. Casa da graça ou casa de graça. Por quê? Porque ali tinha-se um mito, tá bom? De que um anjo vinha e, vez por outra, balançava a água daquele tanque. E quando ele balançava a água, a primeira pessoa que tocasse na água ficaria curada. Então era normal haver muitas pessoas doentes ao redor daquele tanque. Eu disse tem como um mito, até porque, inclusive, essa parte na nossa Bíblia, nas Bíblias mais antigas, não a linguagem de hoje, essas Bíblias mais, vamos dizer assim, mais novas, com uma linguagem mais diferenciada, às vezes nem toca nessa situação mais técnica. Mas essa parte, se você for ainda do que acompanha essa leitura na Bíblia antiga, você vai ver que ela está entre chaves, né? Entre chaves, dizendo que esse versículo 4 em especial não consta nos manuscritos mais antigos, ou não consta em muitos manuscritos, ou seja, não há uma veracidade de que essa água balançada pelo anjo realmente fizesse algum milagre ali, ou se existia. Mas existia a crença, existia o mito, existia o costume, tá bom? Então muitos doentes ficavam ali próximos esperando. Se acontecia ou não, a gente não tem como realmente saber agora. Mas Jesus se depara com um homem paralítico, que está ali, mais um doente, mais um paralítico, no caminho de Jesus que aparece para que ele possa realizar um dos seus milagres. O tanque de Betesda, ele fica ali justamente próximo já do caminho para o templo de Jerusalém, até porque muita gente passa e poderia até ajudar com esmolas, com ajuda financeira para aquelas pessoas que ficavam ali doentes, mendigos, paralíticos, coxos, cegos, enfim, poderia até ajudar essas pessoas. E era interessante também porque o paralítico, assim como todas as outras doenças nessa época, muitas vezes eram relacionadas a pecado. Lá em João capítulo 9 nos dá uma ideia sobre isso. Conta a história que Jesus estava passando junto com os seus discípulos e eles encararam um cego, apareceu um cego no caminho e um dos discípulos perguntou para Jesus: Senhor, quem foi que pecou para que ele fosse cego? Ele ou os seus pais? Existia isso. Esse pensamento de que as doenças estavam atreladas ao pecado. Tá bom? A gente sabe hoje que muitas doenças até são consequência do pecado cometido por aquela pessoa. Pecados que levam à morte, pecados que levam a determinada doença, às vezes até irreversível. Por quê? Porque a pessoa pecou e, entre aspas, procurou por aquela doença, o resultado daquela doença na sua vida. Mas necessariamente doenças não estão atreladas a pecado, tá bom? Haja vista que Jesus falou, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas essa doença aconteceu aí para que a glória de Deus se manifestasse, tá bom? Então, muitos doentes ficavam atrelados a essa situação de pecado na sua vida. E uma informação interessante também é que a gente verifica que Jesus chega e pergunta para ele do nada: tu queres ser curado? Na cabeça daquele homem, ele provavelmente deve ter pensado, pelo que ele diz logo em seguida, esse homem que chegou até mim, que ele não sabia quem era Jesus, vamos pensar dessa maneira, ele não sabia quem era Jesus, ele pensou, bom, essa pessoa está se oferecendo para me ajudar a chegar mais rápido no poço, no tanque, né? E ele disse, Senhor, toda vez que eu quero chegar no tanque, sempre alguém chega na minha frente porque eu não tenho ninguém para me ajudar aqui. Provavelmente ele estava esperando essa ajuda de Jesus. E muitas vezes nós estamos esperando ajudas pequenas de Jesus, quando sabemos que ele pode nos ajudar de uma forma muito maior. Às vezes nós estamos esperando pequenos milagres de Jesus, pequenas coisas
quando na verdade ele pode nos dar muito mais, como a sua palavra em Efésios nos diz, ora, aquele que é muito mais poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, a ele seja a honra, a glória, enfim. Às vezes a gente espera pouco de um Deus maravilhoso e grandioso que pode nos dar muito mais. E essa era a ajuda que ele estava querendo, mas não era essa ajuda que Jesus estava oferecendo para ele. Jesus estava oferecendo a cura de imediato, sem necessidade de um anjo mitológico ou uma suposta ação de um anjo que seria enviada por Deus. Não, ele estava ali para mostrar que ele poderia ajudá-lo daquela maneira. Jesus então falou logo de maneira bastante clara. Ele não conversou, não perguntou se o paralítico o conhecia, se sabia quem era Jesus, se sabia o que ele já havia feito por tantas outras pessoas, não. Ele simplesmente disse, levanta, toma o teu leito e anda, com ordem, como se fosse uma ordem, com uma autoridade nas suas palavras para fazer com que aquele homem levantasse. Queridos, eu acho que naquele momento o homem deve ter sentido no seu corpo alguma coisa, um formigamento, um sentimento de tato muito forte, as suas pernas voltando a ter vida, sentindo o bombeamento do sangue correr pelo seu corpo inteiro, o seu sistema nervoso entrando em vida novamente. Eu existo nesse corpo. Deve ter sido algo fantástico, um formigamento consumindo o corpo dele, ele sentindo novamente o chão de alguma maneira e sentindo que o corpo dele, a parte morta do seu corpo, estava voltando à vida. Como deve ter sido aquela experiência para aquele homem. E ele levanta realmente, teve fé de que aquilo iria acontecer. Já pensou ele deitado ali, Jesus chega assim e diz, olha, levanta e anda. Não vou te levar para as águas. O meu objetivo aqui não é vir pegar no teu braço, te colocar no colo e te levar para o tanque quando o anjo tocar o tanque. Não. Eu estou dizendo agora, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem talvez poderia ter falado, não brinca comigo. Não, que é isso? Você tá zoando da minha doença, do meu problema? Não, ele teve fé. Ele creu que aquilo iria acontecer. Ele levantou, andou, pegou o seu leito e começou a andar. Até aí, para Jesus, facinho, facinho, porque nada é impossível para ele. Como nós já vimos então, na lição anterior, o que seria mais fácil para ele fazer, né, do que isso? E o homem levantou e começou a andar. Porém, tinha um grande problema para os outros, não para Jesus. Aquela cura foi realizada no dia de sábado. E como a gente sabe, o sábado para o judeu é algo extremamente santificado, algo extremamente sacro. Não se poderia realizar muitas atividades no sábado, porque o sábado era o dia do descanso. Lá em Neemias 13 e em Jeremias 17, a gente vê algumas referências muito importantes com relação a isso. Neemias disse que ele mandou fechar os portões da cidade quando a sombra começou a cobrir o portão. Ele já mandou fechar os portões de Jerusalém, lá em Neemias, logo na reconstrução do templo, do muro, né, do muro de Jerusalém que foi reconstruído, e começou-se a se fazer novamente o culto ao Deus verdadeiro. Então eles começaram a fechar os muros da cidade, os portões da cidade, e os vendedores ficavam do lado de fora, por causa do sábado que eles estavam voltando a obedecer. Em Jeremias também nos fala justamente sobre a guarda do sábado, também de uma forma muito forte. Então o judeu, através da lei mosaica, guardava esse sábado de toda maneira, não se poderia inclusive carregar nada, fazer esforços muito grandes de carregar peso daqui para lá, ou mercadoria, nada disso. Então, esses fariseus, esses escribas, não olharam mais uma vez para o milagre que Jesus estava fazendo, mas sim para o descumprimento da lei do sábado.
da ordenança de não se fazer nada. Por quê? Porque o homem foi curado, deveria ter deixado o seu leito lá. Deveria ter deixado o seu leito lá. Mas ele não deixou, ele carregou. Então disseram para ele, olha, hoje é sábado, não te é lícito carregar leito. E aí ele disse, olha, o homem, a pessoa que mandou eu levantar, ou seja, a autoridade de eu levantar, é a mesma pessoa que com autoridade disse para eu carregar o meu leito. E perguntaram para ele, e quem foi essa pessoa? E como nós lemos agora há pouco, ele não soube dizer. Jesus não se identificou. Logo em seguida também ele não tentou saber o nome de Jesus, quem ele era. Ele apenas seguiu a autoridade que foi dada a ele. E quando a gente fala sobre autoridade, é interessante porque Jesus tinha essa autoridade para ordenar aquele homem, assim como tinha autoridade também para curar no sábado. Ele próprio falou que o sábado nasceu para o homem, não o homem para o sábado. E este assunto é interessante, fica logo ligado, porque o nosso próximo unbox é justamente sobre a questão do sábado. Então não perca logo o próximo unbox da semana que vem. E ele também tem toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18, depois que ele aparece na Galileia após a ressurreição, e ele também aparece aos seus discípulos, ele diz que toda a autoridade foi dada para ele no céu e na terra. Apocalipse, capítulo 1, diz assim, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas este estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Então essa é a autoridade que Deus tem através de seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo falou que ele e o Pai são um. O problema é que para o judeu era muito complicado entender isso. Até porque naquela época não se tinha ideia de trindade. Naquela época acreditava-se apenas no Deus único, no Deus uno. Então, Jesus Cristo chega falando sobre essa questão de que ele é o Filho de Deus, ou o Filho do Homem, e essa referência de Filho do Homem vem lá do livro de Daniel. Depois você pode dar uma pesquisada sobre isso, saber por que muitas vezes Jesus se refere a ele como Filho do Homem. Lá em Daniel você encontra essa referência, dá para fazer um estudo sobre isso. Mas a autoridade de Jesus é vista em vários momentos nas Escrituras. A gente vê a autoridade dele sobre o mundo físico, quando ele realiza curas, sobre o mundo espiritual, quando ele expulsa demônios. A gente vê também sobre a força da natureza, quando ele acalma tempestades, ou anda sobre as águas, e no mundo sobrenatural, quando ele ressuscita mortos. Então, a totalidade do poder e da autoridade sobre tudo está nas mãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a autoridade maior e mais marcante para os homens era do próprio Deus, que se via nele, que se via em Jesus. Ninguém testemunhava por ele, mas o próprio Deus é que dava testemunho através da sua palavra. Como ele diz, as Escrituras dão testemunho de mim. Sabe por quê? Porque é muito interessante. E a gente já está chegando no final, de prestar atenção nisso. Sabe quando você lê aquela referência bíblica que diz assim, em verdade vos digo, Jesus falando isso em muitas situações, é interessante porque se você for buscar mais ao pé da letra, no hebraico, ou da maneira que Jesus está falando ali, em verdade vos digo, ele, na verdade, ele está dizendo amém, amém, e ele começa a falar. Por quê? Amém, amém, é como se fosse em verdade. E por que ele diz duas vezes? Porque naquela época era necessário que você tivesse duas testemunhas para que algo fosse considerado verdade. Ora, ninguém dá testemunho de si próprio, diz o próprio Jesus Cristo. Ninguém dá testemunho de si. Até na igreja, vamos dizer assim, não, nós vamos ouvir um testemunho de um irmão, é uma maneira um pouquinho errada de falar, porque ele não pode dar testemunho dele mesmo. Ele tem que dar testemunho de alguém. Quando você é testemunha no tribunal, você é testemunha de alguém. Você está testemunhando para alguém. Então, quem poderia testemunhar essa autoridade e esse poder de Jesus? A própria Escritura. Os profetas falavam dele. Os profetas falavam sobre ele e aqueles homens não queriam escutar.
não queriam aceitar que Jesus era o Filho de Deus. Então, quando ele falava com essa autoridade, ele está justamente dizendo: ninguém testemunhava por ele, mas o próprio Deus. Quando ele fala em verdade vos digo. E aí a gente para pensar, como nós estamos vivendo diante da autoridade do Senhor? Como você está se colocando diante da autoridade do Senhor com a sua palavra quando ela confronta a sua vida? Para terminar, Agostinho de Hipona dizia: as pessoas costumam amar a verdade quando esta as ilumina, porém tendem a odiá-la quando esta as confronta. Então, para nós é muito fácil, tranquilo, quando a gente pega a Escritura e ela fala para nós de uma maneira agradável, porque não está entrando em confronto com a maneira que eu vivo, ou com a maneira que eu penso, ou com as minhas atitudes. A autoridade de Deus, ela é boa para a nossa vida e ela nos exorta muitas vezes. Como crentes maduros que devemos ser, ou estamos tentando ser, devemos nos colocar diante de Deus em situação de humildade, aceitando toda a autoridade que vem dele, através da sua palavra, que nos traz autoridade. A autoridade dele para as nossas vidas e nós como servos. Fica com a gente no próximo unboxing e até lá.